A viagem da série História do Futuro continua. No último episódio, o tema foi futuro do emprego e como o mundo do trabalho é afetado pela tecnologia. Hoje, chegamos à estação da economia. O Brasil enfrenta um desafio duplo. Tem que superar a mais longa recessão da sua história e se adaptar às muitas mudanças econômicas do mundo. Existem muitas oportunidades, mas o Brasil perdeu várias chances no passado. Uma delas, quando o mundo apostou em grandes ferrovias, o Brasil apostou tudo nas rodovias. E o resultado é o único país grande do mundo que tem uma malha ferroviária pequena. Tudo está em mudança, inclusive o mundo do dinheiro. Visitamos a mais antiga cooperativa financeira do Brasil e conversamos com economistas sobre o futuro da moeda e da economia. Diagnóstico geral: o Brasil tem que abandonar os erros do passado e apostar numa economia ágil, eficiente, competitiva, ligada ao mundo. O episódio de hoje é a nova economia. A gente tem que lembrar, antes de tudo, que numa curva onde tem um retorno, o pior momento é exatamente quando o retorno está começando a aparecer. Né? É onde nós estamos agora. É onde nós estamos agora. Eu acho que nós estamos entrando numa fase de construir um futuro melhor. Para ajudar na construção do futuro, na opinião do economista, o Brasil tem algumas vantagens nesse momento. Está saindo da recessão com a inflação e juros baixos. Além disso, tem muitos dólares em reserva. Já é um bom começo. Nós temos chances que, em cima dessas mudanças de inflação, juros, nossos velhos problemas, e tendo que agregar a reforma da Previdência, uma coisa fiscal, essa agenda toda conhecida, mas o que tem que pensar é que o que pode realmente entrar é um mundo produtivo diferente. Né? Você vê nessas empresas novas, que alguns batismam de gazelas, de empresas startups, inovadoras, estima-se que o Brasil tem umas 3 mil dessas empresas em plena movimentação. Né? Isso é um dinamismo para a economia típico de gente jovem. Uma startup é uma empresa que ela já nasce com o objetivo de crescer, né, de escalar. Esse é um termo que sempre vai ser ouvido aí quando se fala de startup. Ela está buscando um modelo de negócio que possa habilitar um crescimento muito grande, muito diferenciado. Rafael Clemente estudou engenharia de produção na UFRJ e já no mestrado fez pesquisa aplicada para empresas. Daí surgiu a ideia de montar a startup Elo Group, uma consultoria de gestão que tem mais de 600 clientes, emprega 250 pessoas e o faturamento desse ano deve ser de 50 milhões de reais. Hoje a gente tem escritório Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba e Vitória. E toda a nossa proposta de valor é baseada em combinar as alavancas de melhoria de produtividade com a alavanca de inovação. Então a gente sempre ajuda empresas a se tornarem melhores, né, melhor geridas, ajuda empresas a crescer, a traçar estratégias para que elas possam apoiar todo o seu crescimento e que elas possam se perenizar, ou seja, repensando seus negócios, criando novos produtos, criando novos modelos de negócio para que elas possam ter uma longevidade maior. A economia brasileira tem um velho problema, o custo do crédito. O dinheiro é caro demais. As cooperativas têm uma forma diferente de tratar o dinheiro. Nós estamos aqui no berço do cooperativismo, em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, onde nasceu a mais antiga cooperativa da América Latina. Isso aqui é o monumento ao cooperativismo. Será que há uma nova forma de tratar o dinheiro? Os crowdfundings, as vaquinhas eletrônicas que os jovens fazem, parecem com o cooperativismo? É o que a gente veio conferir.
verdade, esse modelo já existe através do cooperativismo. Talvez, como as pessoas não conhecem o cooperativismo, acreditem que estão criando uma coisa nova, mas não é nova. No Brasil, ela já tem 115 anos. Na crise, os bancos cortaram crédito para micro, pequenas e médias empresas. As cooperativas aumentaram em 26%. Hoje existem 1.000 cooperativas com 9 milhões de pessoas associadas. A que fomos visitar, a pioneira, que faz parte do Sicredi, investe em empresas como a do casal Gerson Henrique e Joana. Eles entraram em crise quando tomaram empréstimos em bancos. Hoje, com o apoio da cooperativa, o negócio familiar foi revigorado. Hoje em dia, graças a Deus, a propriedade financeiramente ela está muito bem. A gente teve muito apoio nos últimos anos, principalmente do Sicredi, onde a gente financiou, a propriedade começou em 2000 e pouco, mais a atividade do Peru, e nessa atividade o Sicredi nos financiou 100% um galpão inteiro do Peru, né? E ela tem um apoio muito forte na agricultura, para nós foi muito interessante isso, né? Nós temos 3 galpões que estão a capacidade para nós de engorda de 12 mil machos, ou 24 mil fêmeas. Nos últimos 15 anos, enquanto as cooperativas crescem em média 20% ao ano, os bancos crescem em média 10%, 12% ao ano. Então as cooperativas têm tido um ritmo de crescimento muito superior aos bancos. Eu costumo dizer sempre que todos nós temos 2 caminhos, ou sermos clientes de um banco, que é o que muitas pessoas fazem, ou sermos donos da nossa própria instituição financeira, que é uma cooperativa. A família sempre viveu do agronegócio numa fazenda de apenas 15 hectares. Terezinha, a matriarca, fluente em alemão, aprova os novos investimentos. Viel anestesivar. O que a senhora disse aí? Que ela melhorou bastante do que estava. É? Aham. Como é que ela era antes? Quando a senhora veio? É que a gente não tinha quase nada, um estábulo velho, um chiqueiro velho e como antigamente era, né? Pessoal, tira leite! Nós somos com 85 fêmeas, 40 vacas em lactação, estão produzindo a média de 1.200 litros por dia. Eles têm outros projetos, ousados. Um deles, comprar um robô de R$600 mil para ajudar na ordenha das vacas. O empreendimento só é viável se for financiado pela cooperativa, por causa dos juros menores, 1/3 do valor praticado pelos bancos. E outra questão que faz com que os preços sejam menores é que uma cooperativa não tem objetivo de lucro. As pessoas se unem numa cooperativa para evitar que outros lucrem às suas custas. Então, fazermos nós mesmos aquilo que um banco faria por nós. Então, o lucro do banco fica, na verdade, com os associados, né? E é normal que ela tenha, embora não se chame de lucro, e sim de sobras, a cooperativa ela tem sobras e elas são necessárias para expansão, desenvolvimento, investimento em tecnologia, mas boa parte do resultado é devolvido. Essa é a Mariane, a minha filha, tem 13 anos e a nossa única filha que a gente tem. Eu fico mais na parte burocrática, na parte de conferir os e-mails, na parte das planilhas do mês, né, para fazer o fechamento do mês. Então nós temos jovens estudando cooperativismo em sala de aula, eles criam uma cooperativa, eles têm um estatuto social, fazem reuniões, tem lá um jovem de 8, 9 anos que é o presidente da cooperativa, outro de 9, 10 anos que é o vice-presidente, um outro é o tesoureiro. Todos os anos troca a diretoria, é uma forma de criar novos líderes, então todo ano tem uma nova eleição acontecendo. O lado bom qual é que é? A nossa educação no Brasil ela está voltada para formar empregados. Nós somos bons empregados, mas as escolas não nos preparam para sermos empreendedores. Através das cooperativas escolares nós estamos formando uma geração de empreendedores. Falar das pequenas empresas é falar da economia. Elas representam 70% dos empregos. No meio da crise, entre 2011 e 2016, os pequenos negócios criaram mais 4 milhões e 500 mil empregos, enquanto as médias e grandes cortaram vagas.
Esse casal de uruguaios, que vive há quase 15 anos em Nova Petrópolis, criou a Mucli, que faz doces e alfajores. Os dois são estrangeiros, por isso não tiveram empréstimos em bancos públicos. Hoje empregam 16 brasileiros e querem dobrar o número de funcionários no ano que vem. Para ser bem sincero, começamos nós 4 e mais 2 funcionários, fazendo em média de 50 alfajores por dia, uma máquina de churros. Era um processo totalmente manual, totalmente 1 a 1 que a gente fazia. Nós tínhamos uma perspectiva, realmente a meta era bem pequena e devagarinho foi crescendo. Hoje em dia a produção é em torno de 1.000 alfajores por dia. Dá para se dizer que uns 28, 30 mil alfajores por mês. Nós trabalhamos com revenda para quase todos os estados do Brasil e agora recentemente começamos o projeto de expansão através de lojas licenciadas. E já temos uma em Gramado, temos uma no Rio de Janeiro e estamos com umas boas projeções de crescimento. E temos uma projeção de, nos próximos 1 ano, 2 anos, duplicar essa produção para 30 mil alfajores a mais. O futuro pode trazer mudanças muito mais radicais no mundo do dinheiro. André, você acha que é possível acabar o mundo do dinheiro físico mesmo? Sem dúvida nenhuma, Miriam. Não só é possível, como esse dia está muito mais perto do que parece. Hoje em dia já se usa muito menos moeda do que se usava há décadas atrás. Você usa praticamente muito mais o cartão de débito, o cartão de crédito e até o cheque, que era muito comum no Brasil até anos atrás, praticamente desapareceu. O Bitcoin faz sucesso atualmente, mas não é o importante, segundo André Lara, mas sim a tecnologia revolucionária por trás da moeda virtual. É o blockchain. Com o blockchain, você vai poder transferir, sem uma agência controladora central, tudo aquilo que não pode ser reproduzido. Valores, certificados, contratos. Então, digo, quando eu transfiro para você, eu sou o proprietário de R$10 e eu transferi para você, eu preciso saber que os R$10 que estavam na minha conta agora são seus, eu não posso transferir para uma outra pessoa. Isso é o que o sistema de blockchain vai permitir fazer, de uma forma centralizada, assim como a internet permitiu, de forma descentralizada e quase que simultânea, e com enorme facilidade, a transmissão de informação. O Brasil tem outro problema em relação ao dinheiro, a dificuldade de poupar. É uma decisão que começa nas famílias e pode garantir a riqueza do país. O Brasil é um país com a vocação do crescimento, mas sem a vocação da poupança. Boa parte da nossa história econômica foi tentar encontrar atalhos para crescer sem poupar. Nós temos que ter um crescimento compatível com a nossa capacidade de poupança. Não tem atalho. Maria Auxiliadora sabe que não tem atalho. Com seu trabalho de depiladora, ela consegue planejar e poupar. O nosso sonho era, meu filho sempre foi apaixonado por carro, sempre, desde pequenininho. Desde 2 anos ele sabia todas as marcas. Aí eu falei assim, quando ele fizer 18, ele vai querer um carro. Então vamos nos programar para isso. Aí começamos a nos programar, quando ele fez 18 anos, aí conseguimos. Não 0, foi o que eu podia. Eu falei, olha, você prefere uma festa ou você prefere um carro? Mãe, você sabe que eu sou apaixonado por carro. Aí conseguimos dar o carro e agora quando fez 18, né? Agora com 24, né, que terminou a faculdade, aí nós conseguimos trocar para não 0 também não, mas já subiu um pouquinho, agora é 2013. Você pega uma parte do seu salário e vai guardando todo mês? Despesa, deu total. Sobrou quanto? Sobrou, sei lá, 500, sobrou 50, o que sobrou? Tá lá no meu quarto tem cofrinho. Tem o da moeda e tem o da notinha. Eu vou botando, aquele ali é o das férias.
Então, quando eu saio de férias e vou para a praia, eu já tenho o meu gasto das minhas férias. Então, tem a poupança, tem a reserva, né, por hora de emergência. Sempre tem que ter, porque a gente não sabe, né? Então, você tem que fazer, sempre tem que ser sua reserva para poder você conseguir não entrar no vermelho. Porque entrou no vermelho, minha filha, para sair. Né? Mais difícil. Você tem nenhum grande sonho? Eu? Até se endividaria para realizar esse sonho. Mas eu não sei se dá para me endividar, que é um sonho muito. Conhecer Paris. Eu tenho uma amiga que ela tá morando na Suíça. Aí ela falou, ai amiga, vem. Um dia, se Deus quiser, é a Suíça, que um lugarzinho também que eu gosto. Mas, sabe, se eu pudesse, se eu não puder também, eu sou feliz do mesmo jeito. Não sou, sabe? Pra mim tá tudo ótimo. Ser feliz é uma qualidade de vida. Ser feliz é ter qualidade de vida. Isso que Maria Auxiliadora sabe é tema de estudo. Hoje, economistas do mundo inteiro discutem qual é a melhor forma de medir o crescimento. O PIB, Produto Interno Bruto, tem muitos defeitos. O PIB é anacrônico. O PIB é uma medida que não reflete o bem-estar humano, a qualidade da vida das pessoas. Se eu tenho o privilégio de morar perto do meu local de trabalho e eu posso caminhar até ele, o que é um privilégio incrível de qualidade de vida numa sociedade de metrópoles caóticas, como se tornou o mundo, né? Se eu caminho até o meu local de trabalho, isso não entra no PIB. É como o ar que eu estou respirando. O ar que eu estou respirando também não entra no PIB. Se eu moro longe do meu local de trabalho, preciso pegar um automóvel, preciso pegar uma condução, fico lá encalacrado num trem ou num ônibus durante 3 horas para chegar no meu local de trabalho, o que acontece com o PIB? Sobe. Eu pago combustível, eu pago equipamento, eu vou ter que pagar uma terapia, porque eu fiquei neurótico. E o PIB subiu. Não é um erro de magnitude, é erro de sinal. A vida piorou e o PIB aumentou. O PIB era uma medida de renda, de riqueza, que estava associada a bem-estar numa época em que as economias, as sociedades ainda estavam muito restritas pela produção. Hoje é o contrário. O que está faltando é tranquilidade, é serenidade, é tempo. A correlação entre PIB e bem-estar, que já foi alta, hoje eu tenho a impressão que é cada vez mais baixa. Seja qual for a medida, o Brasil precisa tirar obstáculos do caminho. Um deles é até físico, a péssima logística do país. Resolver isso permitiria um salto. Bom, um salto significativo. O Brasil gasta na função logística, que inclui armazenagem e transporte ao porto, 12% do PIB. Países bem resolvidos nessa área gastam a metade. Nossa. É só ver o tamanho do ganho. Isso seria uma revolução enorme, com a vantagem adicional que a única forma, concessão de infraestrutura, de aumentar a produtividade média da economia brasileira em prazo curto. Porque na indústria está sobrando capacidade, na construção civil está sobrando capacidade. Aonde que vai aumentar a produtividade? E se não aumentar a produtividade, nós não vamos voltar a sustentar o crescimento. Então a logística é absolutamente crítica nisso e dá para fazer. Isso aqui é legal, que mostra a quantidade de conhecimento, de geração de conhecimento feita aqui no Instituto Tecnologia. O Brasil tem que desatar os velhos nós e olhar para frente ao mesmo tempo. O futuro da economia está na ciência e inovação. As empresas precisam investir em pesquisa e desenvolvimento. Um caminho é a cooperação entre empresas e universidades. Você é pesquisador tanto do setor público quanto do setor privado. Você é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, você trabalha em pesquisa privada. No Brasil, as empresas investem pouco em pesquisa, em ciência e em inovação. Quer dizer, na verdade, inovação até fazem, mas em ciência, não. Como é que é a tendência no mundo e você acha que isso pode mudar no Brasil? As empresas podem investir mais em pesquisa? Você vê essa tendência ou essa necessidade? Não, isso é uma necessidade, é uma maneira das empresas sobreviverem, né? Você vê várias empresas que inclusive mudaram completamente a sua matriz principal quando elas começaram a conversar mais com a ciência, né?
enfim, tem várias empresas aqui, eu não vou citar, mas que elas tinham, por exemplo, um produto que era, por exemplo, lâmpada, e o negócio mudou hoje em dia para ser turbina de avião. Então, você tem, isso tudo depende dessas empresas terem essa conexão com a academia, né, como a gente chama. Um exemplo que eu tive há pouco tempo é no Chile, né? O Chile, talvez um país menor, a economia mais aberta, eles têm uma capacidade de poder misturar a iniciativa privada com a ciência muito maior. E uma coisa que eles estão fazendo muito bem, que a gente poderia fazer aqui, algumas empresas americanas estão levando os seus postos de pesquisa e desenvolvimento para acontecerem no Chile. Quer dizer, que é algo, essas empresas, principalmente da Califórnia, estão percebendo, olha, o Chile tem um material humano excelente, tem profissionais super qualificados e é mais barato você fazer pesquisa lá. Por que a gente não faz a pesquisa lá e depois comercializa os produtos via a rede que eles já têm nos Estados Unidos? Isso tem várias empresas que estão fazendo assim. A gente poderia fazer a mesma coisa. A gente poderia ter no Brasil parques de tecnologia, de ciência, de pesquisa e desenvolvimento de empresas multinacionais. E, obviamente, das empresas nacionais também. Algumas empresas, inclusive, já estão trazendo para cá postos ou parques de ciência, né? Mas isso tem que ser certamente incrementado. E essa conexão setor privado e setor público, ele é super bem-vindo e ele é crucial, né? Existem exemplos concretos dessa parceria. A professora Joana Dark, que conhecemos no episódio de educação, uniu o ensino de química, numa escola técnica, à procura de soluções para a indústria calçadista de Franca. A indústria produz 220 toneladas de resíduo, mas ela mostra que esses resíduos podem reduzir os custos de produção. O que eu resolvi estudar com os alunos, olha, vamos tentar dar solução para o grande problema da nossa cidade, que é o problema ambiental, que são os resíduos do setor coureiro calçadista. Aí, iniciamos primeiro com aqui o trabalho nas serragens, a palha de wetzinho. Essa palha aqui é quando faz aquele contorno do couro, tá? Faz aqui para acertar o contorno do couro, aí gera esses retalhos aqui. Aí, inicialmente, trabalhando esses resíduos aqui, nós separamos o colágeno, o cromo e o colágeno. Tá? O colágeno é a proteína animal que é utilizado no setor alimentício, cosmético, farmacêutico. Só que as indústrias farmacêuticas, elas compram um resíduo do curtume, que é aquele retalho de couro in natura, para estar extraindo essa gelatina, esse colágeno. O nosso diferencial é que nós estamos extraindo o colágeno com a mesma característica a partir de um couro que já virou resíduo. Que aqui tem um cromo, tem que separar. Então ia jogar fora, ia sujar a natureza, virou um produto industrial que pode ser comercializado e tem alto valor de mercado. Alto valor de mercado. Para você ter uma ideia, o colágeno no mercado, o quilo dele está em torno de R$130. No trabalho de reaproveitamento, o quilo dele está em torno de R$1. Nossa! A diferença é muito grande. Isso é usado também naqueles cosméticos? Cosmética, área alimentícia, cosmética, farmacêutica. Nós temos aqui, você não pode chegar perto de uma... É semelhante àquela gelatina incolor. Tá? Aquele seco. A gente não pode chegar perto de uma dermatologista que ela diz assim, você precisa ativar o colágeno, né? Então é isso aí. Aqui nós temos em abundância. Está fazendo falta na minha pele. Aí outro trabalho interessante também, esses retalhos aqui da fábrica de calçado, é o seguinte, o que tem de um produto de grande valor aqui é o corante. Tá? Essas cores mais vivas, vermelho, rosa, azul, no mercado, esse corante ele custa em torno de R$250 o quilo. Então, que a gente até fala com o pessoal das fábricas, porque no corte do sapato eles misturam todos os retalhos. Aí, se tiver separado por cores, aí nós conseguimos separar todos os corantes, inicialmente todos os corantes, então aqui os corantes, olha, eles separados. Quer dizer, aí separa-se esses retalhos, daí você tira, o primeiro produto a ser retirado é o corante, e um valor aqui em torno de R$2 o quilo. Nossa! Dá uma diferença grande. E o corante puríssimo, tá? A mesma qualidade dele tá... Joana, agora, essas soluções que você vai encontrando para a indústria, eles vão aceitando, assimilando ou não? Quer dizer, como é que é a sua relação com a indústria da região? Nós trabalhamos muito com transferência de tecnologia. Tá? Então, as indústrias, aí pela transferência de tecnologia pagam os royalties, aí eles usam essa tecnologia para dar solução para os seus resíduos.
paga os royalties para a escola? Aí no caso do trabalho, aí envolve a escola, o professor e aluno. A nova economia é um mundo. Está nas pequenas soluções e nas fronteiras da ciência. Está na remoção de velhas barreiras e nas soluções inovadoras. O país tem que melhorar o ambiente para as empresas existentes e os novos negócios que vão criar empregos e riqueza.